Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon AFS Nikkor 16-35mm f4G EDVR, que é simplesmente a primeira zoom grande angular para o full frame com estabilizador do mundo. Pois é, hoje a gente já tem aí a Canon EF 16-35 f4 LS USM ou a nova Tamron 15-35 f2.8 VC, mas essa daqui foi a primeira que teve o estabilizador lá em 2010, que a Nikon anunciou aí como alternativa à gigante 14-24 f2.8G. Essa daqui que ela é muito mais leve e fácil de trabalhar e com um estabilizador aí que é bacana para facilitar o trabalho do fotógrafo sem o tripé. Tanto para você fotografar aí com menos luz, você compensar aí com o seu estabilizador, ou mesmo você fechar a sua abertura, ter maior profundidade de campo, que é típico aí do grande angular, ou então o pessoal que trabalha com vídeos, agora que a Nikon finalmente começou a tomar eles a sério aí com a D810 e os modelos mais novos aí. Então vamos pegar ela aqui na mão. Essa aqui não veio na caixa, eu comprei lá no Mercado Livre usada, é uma lente super bem construída, né? Então ela não tem problema aí comprar no mercado de usadas, porque ela geralmente vai durar o resto da vida aí, se você cuidar. E a primeira coisa que a gente nota é que isso daqui é super comprido, né? Em 12 cm.2, ela não é muito menor do que a 14-24 que eu tenho aqui. Deixa eu pegar pra vocês. A gente já viu a 14-24 aqui no vlog do Zé. Essa daqui que ela é 2.8, por isso é um pouquinho maior. Só que de comprimento, olha, as duas são praticamente do mesmo tamanho. O F4 aí da Nikon, que é uma proposta diferente da Canon, porque a Canon, o F4 já beira o low cost, a Nikon não, o F4 é uma coisa um pouco mais fácil, eles continuam com a alternativa aqui de construção mais leve, só que a qualidade de imagem é tão alta quanto, eles não estão mirando aí para uma linha de fato low cost, mesmo porque essa lente aqui não custa muito mais barato que aquela lá. Então a gente tem uma lente bem construída, com o exterior aqui de plástico, que é o mesmo material da 24-120 f4 EDVR, que a gente já viu, que ele é um plástico texturizado, ele não risca, né? Você pode ver aqui que ele é extremamente liso aqui, gostoso de usar. O plástico aí que hoje em dia não faz parte da construção mecânica da lente, né? Ela tem um interior de alumínio, que ele é extremamente rígido e robusto. O plástico do lado de fora é bacana para ele ter essa resposta tátil legal, né? Se tiver muito frio ou muito calor, ele não esquenta. E se você deixar a lente cair no chão, o plástico não vai amassar nem riscar, né? Ele vai no máximo bounce aí back. E por isso que as lentes têm esse tipo de coisa hoje em dia. E essa daqui que é uma lente de operação extremamente simples, né? O layout típico aí da Nikon, com o anel de zoom aqui atrás e o de foco aqui na frente. A gente está falando aqui de uma zoom grande angular. O zoom aqui que ele é um pouquinho mais firme do que a 14-24, que é bacana para ele não sair do lugar sozinho, mas mesmo assim ele continua sendo fácil de usar. Eu até gostaria que ele fosse um pouco mais duro, como são as Canon L, mas de qualquer maneira que ele é bem emborrachado, né? Ele é gostoso de usar. É aquilo que eu falei, se você cuidar, isso aqui provavelmente dura o resto da vida. E aqui na frente ela tem o anel de foco manual, mais próximo do elemento da frente, né? Eu já falei que parece que você está de fato mexendo numa lente. Por outro lado, esse anel está bem posicionado, mas por outro lado, ele tem aquele joguinho bizarro da Nikon, que nessa faixa de preço, né? Essa aqui é uma lente de quase $1.300, você tem um joguinho aqui para ela mudar de movimento que é simplesmente impossível de você fazer ajustes finos quando está usando foco manual, né? Que é aí uma loteria com a Nikon, porque a 50mm f1.4G, que a gente já viu, que é uma lente muito mais barata, não tem esse problema. Aqui na 16-35, olha, ele tem o joguinho, é bem estranho de usar, principalmente quando você está com live view e arquitetura, que você tem que acertar o foco preciso, é um inferno com esses anéis aqui que tem o joguinho. Mas de qualquer maneira, uma lente de operação relativamente simples com os dois botõezinhos aqui. O MAM, que é um sistema SWM com Full Time Manual, mesmo aqui no MAM, você continua tendo foco automático se você disparar lá na câmera, e se tiver que fazer aí algum ajuste, o anel continua funcionando. E embaixo o grande recurso aqui que a Nikon manda, que é o VR, né? A primeira lente que a gente tem com o Vibration Reduction, que é o estabilizador deles. No site, de acordo com o padrão CIPA, é 2.5 stops, que é muito bacana aí se você tiver com pouca luz para ele corrigir isso, e de acordo com a Nikon é um estabilizador de 4 stops. Eu não sei quem está aí com a razão, mas de qualquer maneira ele funciona muito bem, super bem implementado, não faz barulho, ele não vibra o seu visor, ele é bem gostoso de usar. E é isso, uma grande diferença que a gente tem na 14-24 é que essa daqui na frente aceita os filtros redondos, né? Aqui de 77mm, que é padrão com outras lentes top, coisa que a 14-24 não. Deixa eu pegar ela de volta aqui pra gente ver.
ó, a 1424 tem esse elemento gigante na frente, coisa que a 1635 não tem. Então a 16 aceita filtros, que é muito legal para o grande angular, enquanto a 1424 precisa aí de alguns adaptadores bizarros. Vamos montar ela na nossa D800E, que é a nossa FX digital aqui da Nikon, para vocês terem noção do tamanho. Uma lente que eu gostei muito de usar, ela é leve, né? Ela é fácil de você carregar aí, apesar dela ser um pouquinho comprida, né? Ela tá na mesma classe aí da 2470 f2.8, a própria 1424. Vamos montar o HUD aqui também. Não é uma lente lá discreta para você sair por aí, um kit simples de você usar para qualquer lugar, mas é uma ferramenta aqui de trabalho A1635 f4G ED VR Nikon Nikkor. Os 16-35mm, que no full frame são distâncias do ultra grande angular extremo com até 107 graus de visão, ideais para composições dramáticas com as linhas do quadro, fotos de natureza com o céu gigante e a relação acentuada da dimensão com a Terra, ou arquitetura de interiores explorando a amplitude do quadro, que na AFS 1635 f4G ED/VR são mais fáceis de trabalhar com uma lente leve e menor que a gigante 1424 f2.8G ED. Mas enquanto aquela Zoom 1424 era muito mais exótica e complicada, com um elemento frontal enorme e quase 1 kg na mochila, e seus resultados absolutamente impecáveis, deixam todas as outras objetivas com o estigma de não serem bem projetadas. E este é o caso da 1635 f4G ED/VR. A resolução questionável nas pontas dos quadros em abertura máxima e a distorção geométrica altíssima em 16mm tiram um pouco da usabilidade em fotos de arquitetura, enquanto a 14-24mm era muito mais impressionante em qualquer situação. Que fique claro, eu não achei a 16-35mm f4G ED/VR ruim, bem longe disso. No centro de qualquer foto, os detalhes estão lá na abertura máxima, em todos os sensores modernos, seja aí os 36 megapixels da FX D800E ou os 24 megapixels, por exemplo, da DX D7100, com mais que informações de sobra para impressões enormes que nenhum cliente botará defeito, além do controle excelente de aberrações cromáticas e contraste no quadro todo, que é um desempenho típico de qualquer F4 que a gente já viu por aqui, mas que infelizmente eu não vi nas bordas com a mesma qualidade da 14-24 e fiquei um pouco decepcionado sim com a 16-35mm. É bem nas bordas mesmo que a gente vê uma notável perda de nitidez em detalhes finos em itens arquitetônicos como placas, tijolos, linhas finas do que estiver no plano focal, que me leva a pensar que a Nikon não tenha feito uma lente, na verdade, para usar no F4, e sim desse número para cima. Fechando para estes valores, a diferença é grande no requisito resolução, mas nunca impressiona como uma Prime ou, de novo, a incrível 14-24mm. Já a distorção geométrica absurda em 16mm do tipo Barrel, com até 7% de deslocamento das linhas retas ao redor do quadro, confirmam que a Nikon não pensou mesmo em quem fotografa arquitetura com essa lente. Tetos, escadas, prédios, colunas, todos ficam completamente tortos nos 107 graus de visão e exigem ou correção via software, perdendo um pouco da amplitude da composição e nitidez nas bordas, ou mudança no enquadramento para não mostrar as linhas nestes lugares. Nenhuma outra lente já testada no vlog do Zé apresentou um problema tão grosseiro nesse sentido e beira o inexplicável o resultado da Nikon. Poxa, eles corrigem quase que perfeitamente esse axial, o contraste e tem cores bacanas para a maioria das fotos, mas a distorção geométrica é ridícula e pede tratamento antes das impressões. O que eles estavam pensando? Enfim, essa daqui é a 16-35 f4G ED/VR, que é uma lente que eu gostei. Se você tratá-la como uma mera ferramenta para trabalhos aí, com impressões até A3, levar para passear, ou mesmo kit aí de trabalho, por ela ser leve, ela funciona muito bem. Só que a gente tem aqui a 14-24 que eu já vi, que de fato é uma lente muito mais impressionante nas bordas, né? Bem no canto mesmo você vê que nos mesmos valores aqui na 14-24 ela tem mais resolução, tem mais detalhes que a 16-35 simplesmente não entrega, né? É um desempenho típico aí do F4, lógico que eu estou testando aqui na Top D800E, que ela realmente não tem muito espaço para erro nas bordas, mas a 16-35mm
mm não entregou o mesmo da 1424, apesar das duas serem aí adjacentes no kit. E esse aqui foi o vlog do Zek. Vamos dar os abraços e os beijos lá do pessoal do Patreon, o pessoal aí que já me ajudou com mais de $30 nos últimos 3 meses. Tem gente aqui que já ajudou com 40. Eu agradeço demais esse apoio de vocês, que é o Felipe Boura, o João Pedro Macedo, o Ronaldo Morinichi, o Thiago Pereira, o Diego Xavier, o Jader Mendonça, o André Souza, Thiago Tundela de Lima, o Flavinho Lima, o Gabriel Matos Medeiro, o Edilson Ferreira Borges e o Gustavo Horta, que eu vou finalmente a partir do próximo mês, aí em novembro, começar a usar esse dinheiro do Patreon para ver as lentes que vocês pedem aqui no vlog do Zek. Então esse apoio é fundamental, eu agradeço demais do fundo do meu coração. E é isso, a gente é aqui no YouTube e no Vimeo, as fotos estão lá no Flickr e no Tumblr. Não deixem de ler no blog do Zak o artigo completo dessa lente, o blog complementa o vlog, então tem informação que eu coloco lá detalhada dos equipamentos, não deixem de visitar lá. A gente tem o Twitter com o meu dia a dia, o Instagram com a fotografia de rua e o Facebook, que eu prefiro que vocês mandem mensagens lá. De vez em quando vocês comentam aqui no YouTube com a conta do Google Plus e eu não consigo responder, não aparece o botão reply, então sempre que tiverem dúvidas, mandem lá no Facebook que eu respondo pra vocês. E é isso, o beijo, o mod sempre e até a próxima.